Eu só fui perceber que tinha algo errado com aquele quadro quando ele começou a aparecer comigo. Trabalho na casa da Dona Rosária tem quase 1 ano. É uma senhora muito educada, fina, daquelas que falam baixo e nunca levantam a voz. Mora sozinha num casarão antigo no bairro Alto da Glória, daqueles que a gente nem imagina que ainda existam por dentro da cidade. Portão alto, janelas compridas, piso de madeira que range. A casa é tão silenciosa que se alguém derruba uma colher, parece tiro. Ela me contratou para ajudar com as limpezas e fazer o almoço do dia. O serviço até que é leve, tudo muito organizado, e a Dona Rosária sempre anota o que quer feito num papel que deixa dobrado na mesa da cozinha. A lista é igual toda semana, quase um ritual. Só uma coisa nunca muda de jeito nenhum. Toda sexta-feira, última tarefa do dia, tá escrito: limpar o quadro, pano seco, mão leve. O quadro fica numa sala que ninguém usa. Um quartinho que ela chama de sala de costura. Mas não tem costura nenhuma ali. Só um armário fechado, uma poltrona de encosto reto, uma mesinha de canto e o tal quadro na parede principal. A janela tem uma cortina rendada, daquela bem antiga, que nunca deixa entrar luz direto. Sempre que eu entro ali, me dá a sensação de estar sendo observada. O quadro é grande, moldura grossa, dourada fosca. Tem entalhes que parecem garras e a pintura é de uma menina sentada de vestido claro, num lugar sem fundo, como se fosse um campo vazio atrás. As mãos dela ficam sobre o colo. A cara dela, no começo eu nem reparei muito. Os olhos pareciam 2 borrões, sem expressão. Meio esquisito, mas nada que chamasse atenção demais. A Dona Rosária sempre falava: é o único retrato que restou dela, limpa com cuidado. Nunca disse quem era a menina, só isso, restou dela. E eu fazia, né? Paninho seco, mão leve, sem esfregar. Era a única coisa que ela fazia questão. Nas primeiras cestas parecia tudo igual. O pano saía um pouco sujo, só poeira mesmo. A pintura era fosca, não tinha brilho nenhum. Só que com o tempo, comecei a notar umas coisas, pequenas. A cada cesta a imagem parecia mais viva. Não é que ela ganhava cor, mas era como se tivesse sido repintada, retocada, mais nítida. As mãos da menina começaram a parecer mais finas, o vestido mais justo, o cabelo mais escuro, o rosto. Fui percebendo detalhes que antes não estavam ali. Primeiro o formato do queixo, depois a linha da boca. Um dia, olhei e senti um frio subir pelas costas. A boca dela estava ficando igual à minha. E não era paranoia. A linha do nariz, a curvinha da sobrancelha, até uma cicatriz pequena que eu tenho, um corte que levei quando era criança do lado esquerdo da testa, estava ali. Na sexta seguinte, entrei no quartinho já tremendo. A pintura parecia mais escura, como se o fundo tivesse fechado. A menina estava com a cabeça levemente inclinada. Os olhos agora tinham contorno, não era mais borrão. Era uma expressão vazia, mas com forma, com estrutura. Como se alguém tivesse tentado me pintar, mas sem emoção. Quando encostei o pano na pintura, minha mão saiu suja de tinta. Tinta escura, meio vermelha, meio preta. Olhei o pano, uma mancha que parecia fresca. Passei a mão na moldura, seca. No vidro, seco. Mas na tela, como se alguém tivesse mexido ali naquela madrugada. No sábado, fui limpar minhas unhas. Tinha tinta escura enfiada por baixo, como se eu tivesse pintado algo sem luva. Achei que estava ficando louca. Até que na outra sexta, decidi tentar tirar o quadro da parede. Queria ver o que tinha atrás, se tinha algum nome, alguma data. A pintura estava boa demais para ser velha. Peguei uma faca de manteiga e fui mexer na lateral da moldura. Nada. A moldura era colada direto na parede, sem parafuso, sem prego visível. Só que dava para ver umas marquinhas por dentro, como se tivessem pregado a tela antes de colocar a moldura por cima, escondendo tudo, tipo quadro lacrado, feito para nunca ser mexido. No domingo, eu acordei com o travesseiro sujo de tinta.
As pontas dos meus dedos estavam manchadas de novo, como se eu tivesse pintado dormindo. Na sexta seguinte, entrei no quartinho e quase larguei tudo e fui embora. O quadro agora tinha olhos. Os olhos da menina estavam pintados, pequenos, pretos, idênticos aos meus. E a boca tinha o mesmo sorriso torto que eu fazia nas fotos antigas. E quando eu virei de costas, pronta para sair, escutei a voz da Dona Rosária na porta, com aquele tom doce que ela sempre usava. Ela tá quase pronta, só falta aceitar. Eu não respondi. Só saí do quarto devagar, como quem tenta não acordar um bicho. Aquela frase dela me acompanhou o resto do dia. Ela tá quase pronta. Aquela menina do quadro. Eu já não conseguia mais pensar nela como uma pintura. Era outra coisa. A cada sexta, parecia que alguma parte de mim tinha sido roubada, sem que eu percebesse. E o pior, eu comecei a me sentir diferente mesmo, como se fosse ficando mais apagada. Eu acordava no domingo e tinha dificuldade para lembrar o que tinha feito no sábado. Às vezes até esquecia o que tinha comido, como se minha cabeça tivesse virando névoa. Um dia, sem querer, derrubei o pano de limpeza no chão do quartinho. Quando me abaixei para pegar, vi que o rodapé da parede, bem abaixo do quadro, tinha uma falha na madeira, um risco escuro, como se fosse tinta escorrida. Me deu um impulso doido e eu fui puxando a moldura de novo, com mais força. Raspei a lateral com uma chave. Consegui soltar uma lasquinha da moldura bem pequena. Por dentro, o cheiro era forte. Um cheiro de óleo velho, de coisa guardada há muito tempo. E ali, entre a moldura e a parede, bem no cantinho, vi algo que me gelou. Um fio de cabelo, preto, fino, colado na tinta, preso ali. Era meu. Do mesmo jeito que às vezes eu encontro cabelo no ralo da pia, no travesseiro. Aquele cabelo era meu e estava dentro do quadro. Naquela noite, eu não dormi. Fiquei com a TV ligada no volume baixo, com a luz acesa, travada. O medo era tanto que doía. Só que, do nada, comecei a cochilar, mesmo sem querer. E tive um sonho que não era sonho. Eu estava no quartinho de madrugada e a menina do quadro piscava. Só isso, ela piscava, com meus olhos. E aí olhava para trás de mim e sorria. Acordei com um susto tão grande que meu nariz sangrava. A primeira coisa que fiz foi correr para o espelho do banheiro. Olhei para mim e alguma coisa estava errada no meu rosto. Eu estava com o mesmo sorriso torto da pintura. A boca um pouco inclinada, o olhar parado. Tentei forçar um sorriso normal, mas não conseguia manter. Na sexta-feira seguinte, fui trabalhar com o estômago embrulhado. A casa da Dona Rosária parecia mais escura, mesmo com o sol do lado de fora, tudo quieto demais. Na cozinha, a lista estava lá. Mesma letra, mesmo papel. Último item: limpar o quadro, pano seco, mão leve. Mas quando fui para o quartinho, a porta já estava aberta. Nunca estava. Sempre ficava encostada e era eu quem empurrava. Entrei devagar. O quadro não estava mais na parede. Estava no chão, caído de frente, a moldura rachada. A tela vazia. O fundo do quadro era só uma mancha cinza e no canto onde antes estava a menina só tinha tinta escorrida, como se tivesse derretido. No tapete do lado tinha o pano de limpeza, sujo de tinta, mas não era tinta preta, era vermelha. E atrás da porta, quase imperceptível, uma marca de mão. Tinta na madeira, tamanho exato da minha mão, com os dedos um pouco abertos, como se alguém tivesse tentado se apoiar para não cair. Naquele momento eu entendi. Não era mais a menina do quadro, era eu. E eu não sabia quanto de mim ainda estava fora dali. Fui para a cozinha sem saber o que dizer. Dona Rosária estava na mesa como se nada tivesse acontecido. Sem levantar os olhos, empurrou outro papel na minha direção. Estava escrito: hoje limpa o espelho da sala. É o único retrato que restou dela.
Hoje eu tô limpando o banheiro da minha própria casa de luva e com oração na boca, porque o que começou na casa dos outros veio parar aqui. Começou num emprego novo, tinha sido indicação. Casa boa, casa de gente antiga, sabe? A patroa, Dona Lígia, uma senhora de uns 70 e poucos, viúva, morava sozinha numa casa grande no Alto da Glória. Casa de 2 andares, mas só ela no andar de baixo. Eu ia 3 vezes por semana, só até às 3 da tarde. A rotina era sempre a mesma. Começava pela cozinha, depois ia para os quartos, por último os banheiros. Só que tinha um que ela sempre pedia para dar uma passada rápida, o do andar de cima. Segundo ela, ninguém usava, era só para visita. Mesmo assim, sempre tinha uma toalha pendurada no box e cheiro de desinfetante forte. Eu achava estranho, mas patrão que manda. Na primeira vez que subi lá, o banheiro me deu um certo desconforto. Azulejo branco, amarelado nos cantos, pia antiga, espelho meio oxidado. O tipo de banheiro que parece que guarda cheiro. Quando fui limpar, notei uns respingos meio escuros perto da pia, no canto do azulejo. Pensei, ferrugem. Mas ao passar o pano saiu vermelho. O cheiro veio depois. Um cheiro de ferro, meio doce. Lembrei do cheiro de sangue, mas me obriguei a pensar que devia ser algum produto. Limpei, sequei, fingi que não era nada. Só que no dia seguinte, exatamente ali, a mancha estava de novo. Mesmo tom, mesmo canto. Só que dessa vez, um pouco mais escura. Passei mais água sanitária, esfreguei com força e comentei com a patroa. Ela disse que devia ser alguma coisa do encanamento velho e que às vezes as paredes escorriam ferrugem mesmo. Eu quis acreditar, quis mesmo. Mas no terceiro dia, não era mais só mancha. Tinha uma gota escura no rejunte bem no cantinho da pia, como se tivesse pingado de cima. O mais estranho é que a gota estava meia molhada ainda, como se tivesse escorrido há pouco. A toalha no cabide estava torta, como se tivesse sido usada. E o espelho parecia embaçado, mesmo com a janela aberta. Terminei de limpar, mas com um negócio entalado na garganta. Na hora de descer, a luz do banheiro deu aquela piscada. Sabe aquela piscada seca que parece que alguém desligou e ligou de novo? Foi rápido, mas me fez gelar. Parecia que o lugar estava respirando. Naquela noite, sonhei com água vermelha escorrendo do ralo. Eu lavava, e a água sempre voltava suja. No sonho, eu pisava descalça e sentia um chão gelado, molhado, mas nunca conseguia enxergar de onde vinha aquilo. Acordei com dor na nuca, coração acelerado. Não comentei com ninguém, nem com meu filho. No próximo dia de faxina, eu decidi que não ia limpar aquele banheiro. Falei para mim mesma, não é obrigação minha cuidar de coisa quebrada, não. Subi, dei uma olhada e deixei fechado. Limpei o resto da casa, terminei mais cedo. No dia seguinte, foi quando eu vi. Subi para guardar uns panos e vi o espelho. Estava rachado por dentro, não por fora. O vidro estava liso, mas por dentro uma rachadura fina que atravessava na diagonal. E no meio da rachadura tinha um fio de sangue escorrendo, parado, como se tivesse sido pintado ali. Senti a mão gelar. Não toquei. Só olhei, como quem olha uma coisa viva, quieta, esperando. A toalha estava lá, molhada, torta, com um fiozinho vermelho na borda. Desci. Disse que não ia mais. Dona Lígia nem discutiu, só disse, tudo bem, minha filha. Aquilo me assustou ainda mais. Ela sempre foi de querer saber tudo, mas dessa vez não. Como se já soubesse que era minha última vez. Mas eu ainda achava que tinha deixado aquilo para trás, que era coisa de lugar, de casa velha, de azulejo que sangra ferrugem. Só que eu estava errada, muito errada. Depois que saí daquela casa, pensei que minha cabeça ia sossegar. Não falei mais no assunto, nem com minha vizinha, nem com meu filho. Só queria deixar para trás, esquecer. Mas não é todo o peso que a gente larga na calçada, né?
3 dias depois, de manhã cedo, fui limpar meu próprio banheiro. Tinha deixado meio de lado nos últimos dias, então fui com balde, pano e aquele cheiro de desinfetante que a gente aprende a gostar com o tempo. Quando abri a porta, gelei. Sabe aquela sensação de repetição? Como se você tivesse voltado para algum lugar que nunca quis voltar? Tava ali, a mancha no mesmo canto da pia. Mesmo formato, mesmo tom seco, vermelho escuro, estourado, como se tivesse espirrado de dentro do azulejo. Fiquei parado olhando. 1 minuto, 2, pano na mão, sem mexer. Aí algo escorreu, bem devagar. Uma gota, ainda quente. Eu vi ela formar na parede. Não caiu do teto. Não veio do cano. Ela nasceu dali, brotou do azulejo e foi escorrendo até o rejunte, descendo macia, como lágrima de coisa viva. Na hora me veio uma tontura. Sentei na privada com a mão suada e fiquei ali. O banheiro parecia menor, o ar parecia grosso. Fiquei pensando se eu estava doente, se era estresse, se podia ser alucinação. Mas quando fui limpar, o pano ficou vermelho. Não era ferrugem, não era nada que eu já tivesse visto. Terminei de limpar sem entender. Joguei o pano no balde e fui para o tanque. Lavei, torci, lavei de novo. O pano parecia nunca querer ficar limpo. E mesmo depois de lavar umas 5 vezes, ele não secava. Eu torcia, deixava no sol, ele escorria de novo. Água rosada, meio leitosa. Nem sei explicar. Só sei que não secava nunca. No dia seguinte, fui jogar ele fora. Botei dentro de uma sacola, amarrei bem, joguei na lixeira da rua. Fui dormir mais leve. Acordei no outro dia com o barulho de água pingando. Levantei com o coração apertado. Fui até o banheiro. Quando acendi a luz, senti o chão frio no pé. O pano estava no varal. O mesmo pano, molhado, cheirando ferro. E a mancha tinha voltado. Mesmo canto, mesmo rastro. E dessa vez escorria mais rápido. Sentei na cozinha e chorei. Chorei de cansada, de medo, de raiva. Eu só queria entender. Só queria saber se eu fiz alguma coisa errada. Se fui eu quem trouxe isso. Ou se fui marcada sem saber. No outro dia tentei registrar. Peguei o celular, tirei foto. Quando fui olhar, a imagem estava toda embaçada. Como se o vidro da câmera tivesse sujo, mas não estava. Gravei vídeo, nada pingava. Desliguei, olhei para a parede ao vivo. A gota pingou, como se não quisesse ser filmada. Foi aí que resolvi escrever tudo. Peguei um caderno velho e comecei a anotar por data. Quando apareceu, onde, se pingou ou não, se o pano secou. Fiz isso por 1 semana. Me senti mais forte, mais no controle. Até o dia em que o caderno sumiu. Procurei na casa inteira, debaixo do colchão, atrás do sofá, no armário do banheiro, nada. Só fui encontrar 1 semana depois, debaixo da pia, onde nunca deixaria. Mas o mais estranho é que as páginas em que eu tinha escrito estavam arrancadas, só aquelas. O resto do caderno inteiro, só as folhas do sangue que sumiram. Mostrei para o meu filho. Ele riu, disse que devia ser coisa da minha cabeça. E aí soltou. Se a senhora continuar com isso, vai acabar ficando igual aquele velho da casa de cima. Eu não tinha contado nada para ele sobre o marido da dona Lígia. Nada. Nunca. Mas ele soltou aquilo do nada. A frase bateu em mim como tapa. Naquela noite, me tranquei no quarto. Apaguei a luz e fiquei escutando. Chuveiro ligou sozinho. Fui até o banheiro devagar. A porta aberta como se esperasse. Entrei. A luz do teto piscou. O pano estava no chão. O espelho estava rachado. Rachado igual ao outro. Mesma linha. Diagonal. Cortando o meio. Mas não só isso. No meio da rachadura escorria a mesma linha de sangue. Exatamente igual. Não era um reflexo. Era ele. Como se tivesse vindo atrás. Como se nunca tivesse sido da casa da dona Lígia, como se fosse meu. Eu encostei na parede com medo das pernas falharem. O banheiro parecia respirar. O sangue escorria devagar.
E eu entendi. Entendi que não adianta fugir do que te escolheu. E que tem sujeira que a gente limpa para esconder. Mas tem sujeira que limpa a gente por dentro. Hoje eu limpo. Todo dia. No mesmo horário. Mesmo pano. Mesmo balde. Porque se eu não limpo, ele volta. Maior e mais quente. A primeira vez que eu ouvi o riso foi quando abaixei para pegar um pano no chão. Mas quem viu ela no espelho foi a que estava aqui antes de mim. Meu nome é Valéria, tenho 43 anos, trabalho como empregada doméstica desde os 20. Nunca tive problema com casa nenhuma, nem com patrão, nem com barulho, nem com nada. Mas o que aconteceu nessa última casa foi diferente. Foi a primeira vez que eu pensei em sair de um emprego por medo. Fui contratada para trabalhar numa casa no alto da Boa Vista, uma região bonita, cheia de árvores, longe do barulho. A dona se chama Cláudia, médica. O marido, Rubens, é advogado. Eles têm uma filha, mas mora fora. Eu ficaria sozinha na casa quase o tempo todo, o que para mim sempre foi vantagem. Logo no primeiro dia, enquanto ela me mostrava as rotinas, falou que eu ia usar o quartinho de serviço lá nos fundos e que qualquer coisa que eu precisasse era só pedir. Aí ela comentou, meio sem graça, sabe, que a funcionária anterior tinha ido embora do nada. Disse que foi um surto, talvez depressão, e que tinham preferido não comentar muito. Eu não falei nada, só prestei atenção num detalhe. Ela disse isso sem me olhar nos olhos, como se estivesse repetindo uma história que já tinha decorado. No fim da manhã, fui limpar o armário de vassouras, aquele tipo de vão entre a cozinha e a lavanderia, com cheiro de mofo, pano velho e coisa esquecida. Quando tirei uma caixa de sabão em pó para pegar um rodo, vi que tinha uma caixa de sapato atrás. Era uma caixa simples, de loja de calçado, com fita rasgada. Na tampa, o nome Rosineide, escrito com caneta preta. Fiquei olhando aquilo um tempo. Não gosto de mexer no que não é meu, mas alguma coisa ali parecia me chamar. Abri. Dentro tinha um porta-retrato com a foto de uma mulher morena, de uniforme branco, segurando um gato. Um crachá rasgado do Hospital Campo Limpo. Um escapulário. E um caderno azul pequeno, meio descascado. As primeiras páginas estavam em branco, mas no meio do caderno tinham anotações. Frases soltas, escritas com letra apertada, como se ela tivesse medo de alguém ver. Ela aparece na fresta. Quando rezo, ela ri. Quarto do fundo, espelho, porta tranca sozinha. Fechei o caderno na hora. Senti uma coisa estranha no estômago, como se tivesse mexido em lugar proibido. Guardei tudo de volta. Botei a caixa num dos armários do quartinho onde eu ia dormir e tentei esquecer. Mas não deu. Na tarde do segundo dia, enquanto eu lavava a louça, ouvi um barulho diferente. Não era passo. Era um som mais arrastado. Como se alguém estivesse de meias, andando no corredor de taco. Me virei, mas não tinha ninguém. Naquela noite, antes de sair, fui fechar a janela da cozinha e percebi que a porta do tal quarto dos fundos estava com a maçaneta virada. A porta era diferente das outras, mais escura, moldura mais antiga. A dona tinha dito que ali guardavam coisas da filha, por isso mantinham trancado. Mas a maçaneta estava virada. E entre o vão da porta e o batente, dava para ver um pedaço de espelho. Um espelho enorme, com moldura de ferro torta, meio enferrujada. Juro por tudo, o reflexo que eu vi não batia com o que estava do lado de fora. Era como se o quarto no espelho tivesse uma luz acesa e alguém parado bem no canto, pequenininho, com as mãos no vidro. Não era reflexo meu. Eu estava do lado de fora e aquilo ali estava olhando para dentro. Na manhã seguinte, fui procurar a caixa de novo. Queria reler o caderno, só que não estava mais no armário. Eu procurei por tudo. Quarto, cozinha, despensa, nada.
até que entrei no meu próprio quartinho. A cama estava forrada como eu tinha deixado, mas em cima do travesseiro estava a caixa, a mesma caixa, com um bilhete preso com fita na tampa, escrito com letra de criança, caneta vermelha: "Agora é sua." Ao lado da caixa estava o escapulário, a corrente arrebentada, como se tivesse sido puxada do pescoço de alguém. Ali, meu corpo gelou. E foi nesse momento que eu soube: Rosineide não foi embora. Rosineide deixou um lugar vago. Naquele dia, eu nem consegui trabalhar direito. A cabeça estava quente, o corpo mole, e a casa parecia mais silenciosa do que o normal. Nem os passarinhos do quintal cantavam. O relógio da parede parecia atrasar, e cada segundo demorava para passar. Só queria que a patroa chegasse logo para eu pedir para sair. Quando a dona Cláudia chegou, umas 5h30, eu estava sentada na beira da cama com a caixa no colo. Ela entrou no quartinho sem bater, olhou direto para a caixa e falou só isso: Rosineide também demorou uns dias para entender. Não disse com raiva, nem com pena. Disse como quem repete uma frase de receita. Tentei explicar que aquilo não era normal, que eu tinha visto coisa no espelho, que ouvia risada quando estava sozinha, que tinha encontrado o bilhete. Ela me ouviu inteira, em silêncio. No fim, olhou para mim e disse: "É sempre assim no começo. Depois ela escolhe outra. Depois ela escolhe outra." Ela quem? Eu não perguntei. Não tive coragem. Só balancei a cabeça, fui embora e avisei que não voltava no dia seguinte. Mas voltei. Não sei te explicar por quê. Não era por dinheiro, nem por falta de opção. É como se eu tivesse anestesiada. Eu dizia para mim mesma que era só impressão, que a cabeça da gente prega peça, que Rosineide podia ter problemas, mas por dentro eu já sentia que não era bem assim. Naquela noite, sonhei com o espelho. Não era bem um sonho, era como se eu tivesse acordada, deitada na minha cama, com o espelho me olhando de dentro da parede. E a criança não falava, só mexia os dedos, como se estivesse chamando, com o rosto de lado, um olho só visível, parado, firme. No terceiro dia, uma vizinha apareceu no portão trazendo uns pães. Era uma senhora simpática chamada Dona Irene. Conversou comigo um pouco, perguntou se eu era nova ali. Quando eu disse que sim, que estava substituindo outra moça, ela murchou na hora. "Ah, ainda estão naquele ciclo?" "Que ciclo?" "Nada não, você vai entender." E fechou o portão. Me deixou ali sozinha com os pães e uma pulga atrás da orelha. Foi nesse dia que tentei abrir o quarto do fundo. Peguei o molho de chaves que a patroa deixava na gaveta, testei uma por uma. Nada. Mas uma das vezes que eu tentei girar, a porta deu um estalo. Não abriu totalmente, mas abriu um palmo. Lá dentro estava escuro. O espelho estava bem na frente da porta. E dessa vez, não tinha distorção nenhuma. Era um reflexo limpo. O quarto estava vazio, exceto por uma coisa. O espelho mostrava eu, só que com uma criança no colo. Uma menina de uns 6 anos, com cabelo liso, batendo no ombro, vestido branco, cabeça encostada no meu peito. Na vida real, eu estava com as mãos livres. No espelho, eu segurava ela. E ela sorria. Fechei a porta com força. Voltei para o quartinho, sentei na cama. Tremia. A caixa estava no chão agora, do lado da porta, aberta. Dentro, além das coisas de antes, tinha uma folha nova, uma folha solta escrita com outra letra. Uma letra mais firme, menos desesperada. Dizia assim: "Ela pula uma geração, sempre pula. Você vai ficar até ela escolher outra. Depois, você deixa a caixa." E aí eu entendi. Não é que a Rosineide tinha sumido. Ela só passou adiante. Talvez antes dela tivesse outra, e antes outra. Uma fila de mulheres que trabalham limpo, ganham bem e saem do nada, sem explicação. Porque em algum momento, a caixa muda de mãos. Eu ainda estou nessa casa. Ainda escuto o arrastar perto do banheiro quando começa a escurecer. Ainda vejo o espelho refletir coisas que não estão do lado de fora. E a caixa, às vezes, desaparece.
Às vezes aparece no topo da escada ou dentro da máquina de lavar. Uma vez encontrei ela dentro da geladeira, fechada, pingando. Mas hoje ela está com outra pessoa. A nova moça começou semana passada. Se chama Eliane. Ontem ela encontrou a caixa no armário de vassouras e me chamou assustada perguntando quem era Rosineide. Eu só disse, é sempre assim no começo. E saí para varrer o quintal. Aqui no canal, a gente dá voz a relatos que não costumam ter espaço por aí. Se quiser continuar ouvindo histórias assim, se inscreve. Tem sempre alguém querendo contar o que viveu. E pode ser que a próxima seja a sua. Trabalho como diarista há 22 anos. Já limpei de tudo um pouco. Casa suja, casa chique, casa de acumulador. Mas nunca imaginei que fosse entrar numa casa que não devia nem estar ali. Essa história aconteceu num condomínio antigo, com 6 casas térreas. Tudo de uma época em que quintal ainda era grande. A rua era sem saída, cheia de árvore e com poste torto. Eu ia 2 vezes por semana na casa da dona Dalva e desde o ano passado comecei a fazer também a casa da vizinha do lado, uma senhora que mora sozinha e viaja muito. Como os fundos dessas 2 casas são geminados, depois do almoço eu costumava atravessar por trás mesmo. Tinha um corredor estreito entre as lavanderias, meio abafado, com cheiro de pano molhado e musgo. Não dava medo, era só feio e úmido. Já fazia parte da rotina. Amanhã tinha sido normal. Cheguei às 7h30, varri folhas do quintal, limpei banheiro, lavei os panos no tanquinho lá de fora. Quando terminei de passar pano na cozinha, a dona Dalva me deixou um suco de laranja e foi deitar, como sempre fazia depois do almoço. Foi quando peguei meu balde e segui pelos fundos para continuar o serviço na casa ao lado. A porta da lavanderia da vizinha estava entreaberta, como sempre deixavam. Mas naquele dia, eu senti uma coisa estranha. O trinco estava limpo, brilhando, diferente do normal. E a madeira da porta não fazia aquele rangido de sempre. Ela só abriu bem devagar, como se tivesse sido empurrada por dentro. Entrei achando que estava na casa certa. Era uma cozinha simples, mas limpa. E tinha cheiro de carne assando. Fiquei surpresa, porque a patroa da outra casa não cozinha. Ela vive de marmita congelada. Antes que eu falasse qualquer coisa, uma mulher apareceu na porta do corredor. Magra, cabelo preso, vestida de branco. Olhou para mim e disse: "Ah, enfim, alguém para ajudar." Com um sorriso que não alcançava o olho. A fala dela me travou. Não parecia surpresa nem desconfiada. Era como se ela me conhecesse, como se esperasse por mim. Apontou para o forno e disse que eu podia tirar o assado. Tudo naquela cozinha parecia antigo. O relógio de parede estava parado em 11h13. A cortina da pia estava encardida e presa com pregador. A lâmpada do teto piscava daquele jeito irritante, intermitente, e mesmo assim o ambiente parecia gelado. E o cheiro era de carne assada, sim, mas com um fundo doce, como se tivesse açúcar queimado misturado. Enjoativo. Abaixei para abrir o forno. A bandeja era de alumínio grosso, das antigas, e tinha mesmo carne lá, grande, escura, com gordura borbulhando nos cantos. Peguei um pano de prato dobrado em cima da bancada, branco, com um brasão bordado. Só depois notei a mancha de gordura bem recente. Foi aí que reparei no homem, sentado lá no fundo, numa cadeira de balanço de madeira, corpo largado, mão pendendo para o lado, a boca entreaberta. Ele não se mexia. Atrás dele, a TV ligada mostrava só uma tela azul, sem som. Tive a impressão de que ele estava me olhando, mas o rosto era inexpressivo, nem piscava, nem virava o pescoço. Coloquei a bandeja em cima da mesa e disse, tentando parecer natural: "Tá pronto." Mas a mulher já tinha saído da cozinha. Não ouvi passos, nem voz.
Fiquei ali parada uns segundos, com o pano sujo ainda na mão e um arrepio começando na nuca. Voltei para a lavanderia sem fechar a porta atrás de mim. O corredor estava diferente, mais escuro. O chão de cimento tinha rachaduras que eu não lembrava e parecia mais comprido. Quando finalmente atravessei, ouvi a porta da cozinha se fechando atrás de mim. Devagar, sem vento, só fechando. Entrei na casa certa e continuei o serviço como se nada tivesse acontecido. Nem sei como, mas por dentro eu já sabia que tinha errado alguma coisa. Ou melhor, que tinha acertado sem querer uma coisa que não era para acertar. No fim do dia, ainda tentando entender, comentei com a dona Dalva que a vizinha pediu para eu tirar um assado do forno. Ela franziu a testa, riu e respondeu com aquela voz de deboche cansado: "Que vizinha, Célia? Aquela casa tá trancada faz uns 8 anos, minha filha. Desde que o casal morreu lá dentro. Vazamento de gás, morreram dormindo. Só encontraram por causa dos urubus no telhado." Na hora, eu sorri sem graça, como se a dona Dalva tivesse feito alguma piada. Mas não era piada. Ela não estava inventando. Ela disse que o casal que morava lá era muito quieto, que quase ninguém via eles, que um dia um vizinho sentiu um cheiro forte e viu mosca no vidro da sala. A polícia arrombou a porta. Estavam os dois na cozinha, sentados, com um assado no forno. Naquela noite, eu não dormi direito. Fechei as janelas, travei a porta, tirei o pano de prato da bolsa e fiquei olhando para ele como se fosse uma arma. Era branco, tecido grosso, bordado com um brasão dourado no canto. Tinha um cheiro azedo, de gordura velha. Era o mesmo pano e eu nunca tinha visto aquilo antes. Não era meu, não era da casa da dona Dalva, mas estava comigo, dobrado certinho. No dia seguinte, eu quase liguei avisando que não ia trabalhar. Mas fui. Fingi que estava tudo normal. Peguei os panos de chão no armário da lavanderia, como sempre. Foi aí que gelei. O pano estava lá, dobrado, no meio dos panos que eu mesma tinha lavado. Mesmo brasão, mesma mancha, mesmo cheiro. Aquilo não fazia sentido. Eu deixei o pano em casa, em cima da cômoda. Tranquei o quarto. Ninguém tinha como mexer. Mas ele estava ali, como se tivesse voltado para onde pertencia. Ou como se nunca tivesse saído dali. A dona Dalva notou que eu estava mais calada. Perguntou se eu estava enjoada. Eu disse que era só cansaço. Naquela mesma tarde passei pelo corredor dos fundos de novo. Dessa vez, o portãozinho entre os muros estava fechado com corrente. A madeira estava podre. A parede da casa vizinha toda rachada, cheia de limo. Não tinha sinal de que alguém tivesse aberto aquilo nos últimos anos. Mesmo assim, eu juro por tudo que é mais sagrado. Eu entrei lá. Não era sonho, não era confusão. Eu vi a mulher. Eu tirei a carne do forno. Eu usei aquele pano de prato. Nos dias seguintes evitei pensar nisso, mas teve uma noite, acordei com o cheiro de carne assada. Não tinha ninguém na rua, nada no forno. Mas o cheiro estava ali, firme, e junto com ele uma frase sussurrada dentro da minha cabeça, como se fosse lembrança. Obrigada por tirar do forno. A gente não gosta de carne crua. A voz era da mulher, suave e satisfeita. Depois daquilo, eu nunca mais passei pelos fundos. Passei a sair pela frente, dar a volta na rua, mesmo com o sol rachando ou com chuva. Não era medo, era respeito. Aquela casa não era para mim, e eu não devia ter entrado, mesmo sem saber. Fiquei semanas pensando se contava isso para alguém. Mas quem ia acreditar? Que uma casa morta abriu a porta só para mim? Que uma mulher pálida me fez ajudar num jantar de gente que já tinha morrido? E que o pano de prato apareceu sujo, dobrado, como se dissesse: você fez sua parte? Guardei o pano num saco, amarrei e enterrei num vaso de planta lá em casa. Até hoje, quando molho aquela planta, o cheiro sobe. Não é da terra, é outro. Tem coisa que não se explica, só se sente.
E às vezes quem limpa as sujeiras dos outros acaba varrendo também o que sobrou do que já foi. Nunca mais entrei numa casa sem ter certeza de quem me chamou. Porque tem gente que não bate na porta. Só deixa ela entreaberta e espera. O que aconteceu comigo nessa casa? Eu ainda não sei se foi coisa da minha cabeça, se foi aviso ou se foi castigo. Eu só sei que larguei o serviço e nunca mais pus o pé naquele bairro. Foi uma casa que eu fui chamada para limpar em São Paulo, na Vila Mariana. Aquela parte antiga, de casa térrea, com varanda, mas reformada por dentro, sabe? A dona tinha acabado de se mudar e queria deixar tudo em ordem logo nos primeiros dias. Me contrataram pelo boca a boca mesmo, como sempre foi na minha vida. No meu primeiro dia, eu fui direto pro fundo, no quartinho de limpeza. Tava tudo muito novinho por dentro, bem arrumado, mas aquele quartinho tinha cheiro de coisa esquecida. Tinha um armário de fórmica, uns rodos encostados e um balde azul meio desbotado com um pano embolado dentro. Quando eu puxei o pano, ele estava seco, mas com cheiro forte, azedo. Aquele cheiro que gruda na mão. Embaixo dele, dobrado em 3, tinha um papel. Uma folha de caderno velha, amarelada, com a ponta rasgada, como se tivessem arrancado de um fichário. Achei estranho, claro, mas o que me assustou de verdade foi o que estava escrito. A lista tinha título e tudo. Regras da faxina. E logo embaixo, coisas que eu nunca tinha lido num lugar desses. Não limpar depois das 18 horas, a não ser que queira companhia. Se ela aparecer no espelho, continue limpando. Fingir que viu é pior. Nunca deixe o pano secar dentro do balde. Se ouvir o barulho de água correndo, tranque a porta da cozinha. Se estiver sozinha, fale em voz alta o que está fazendo. Na hora, eu ri. Pensei que era coisa de empregada antiga, dessas que se acha bruxa. Dobrei de novo e guardei no bolso. Ia jogar fora depois. Comecei a limpeza pela cozinha. Tudo muito bonitinho, piso novo, armários modernos, mas uma das lâmpadas de cima estava piscando sem parar. Dei uma batidinha no interruptor, parou. Segui com o meu serviço. O dia passou. Na hora de ir embora, já eram quase 6h30. Faltava só o canto perto da geladeira, e eu sou dessas. Gosto de deixar tudo fechado. Peguei o balde, o rodo e comecei a passar pano. Nessa hora, o rádio de pilha que eu deixo sempre ligado fez um estalo seco. Parou no meio da música. Quis testar a pilha, mas ele voltou sozinho. Continuei. Não estava com medo, só achei esquisito. Mas aí o vitrô abriu. Devagar, fazendo aquele rangido fino que parece que arranha o ouvido. Dei um pulo. Fui fechar o vitrô, mas quando encostei nele, senti um frio no vidro que não combinava com o calor que estava fazendo naquele fim de tarde. Um frio úmido, gelado mesmo. Voltei para o quartinho, guardei tudo, mas o pano esqueci dentro do balde. No dia seguinte, fui abrir o armário. O pano estava embolado do mesmo jeito, e a lista, aquela mesma folha velha, não só ainda estava lá, como tinha um item novo escrito. Letra igual, caneta azul, mas com a tinta mais fresca. E dizia: você deixou o pano secar, agora ela sente seu cheiro. Aí não deu para rir mais. Eu comecei a tremer. Olhei em volta. Estava tudo igual, tudo no lugar, mas a sensação era outra. A cozinha estava do mesmo jeito, mas parecia menor, mais abafada. Naquele dia, não passei das 5 e fui embora olhando para trás 3 vezes. No terceiro dia, eu já estava estranha. Acordei cedo, mas fui para o trabalho com uma dor no peito que eu não sabia explicar. Nem era cansaço, nem era medo. Era um tipo de aviso. Cheguei e fui direto para o quartinho. A lista estava lá, do mesmo jeito, mas agora o papel estava molhado e eu tinha certeza que na tarde anterior ele estava seco.
Peguei com a ponta dos dedos e escorregou fácil, como se alguém tivesse derramado água em cima. Só que o resto do armário estava seco. Pensei, chega, ia jogar fora. Mas quando comecei a rasgar, escutei um barulho, baixinho, como uma torneira aberta. Fui até a cozinha e lá estava, a pia ligada, a torneira correndo sozinha. Tranquei a porta como a regra dizia, mas cometi outro erro. Olhei para o ralo, a água não escorria, girava em círculos, preta. No meio dela, uma coisa se movia. Achei que fosse um fio de cabelo, mas era grosso, como se fosse um trapo molhado que inchava. Voltei andando para trás. O rádio de pilha ligou sozinho. Tocou um trecho de música com ruído e desligou de novo. Foi nesse dia que eu comecei a fazer tudo do jeito que a lista mandava. Nunca mais deixei pano no balde, nunca passei da hora. Toda vez que ouvia água, trancava a porta, não olhava mais o ralo. E sempre falava em voz alta o que eu estava fazendo. Passando o pano perto da pia, limpando o vitrô, guardando o balde. Parecia loucura, mas a casa aceitava melhor assim. As coisas pararam, por um tempo. Até que, mesmo fazendo tudo certo, a lista começou a mudar sozinha. No fim de um expediente, fui guardar os produtos e vi mais 2 frases escritas embaixo das anteriores. Você limpou o vitrô. Ela gosta de ver por ali. Você falou o nome dela. Agora ela pode responder. Mas eu nunca falei nome nenhum. Nunca soube nome de ninguém daquela casa. Só que aí eu lembrei. Um dia, sem querer, eu disse baixinho, olhando para o espelho: se for você, Marina, me deixa em paz. Foi o nome da filha que eu perdi. A partir desse dia, as coisas começaram a me seguir fora dali. No ônibus, vi meu reflexo virar o rosto depois de mim. Em casa, a torneira pingava à noite. Sempre pingando 3 vezes, parando e depois 3 vezes de novo. Comecei a sonhar com a lista. No sonho, ela era gigante e eu não conseguia terminar de ler. Na semana seguinte, tentei sair do emprego, mas a dona estava tão satisfeita, me ofereceu aumento, disse que a casa nunca ficou tão limpa. E eu fiquei, por medo, por vergonha, por sentir que sair sem terminar alguma coisa ali ia ser pior. Um dia, levei 1/3 na bolsa, só para garantir. Quando tirei ele perto da lavanderia, a correntinha arrebentou sozinha, caiu no chão. E na mesma hora, o vitrô abriu com tudo. No espelho da cozinha não tinha mais reflexo meu, tinha uma sombra atrás. Eu fechei os olhos e continuei limpando. Não parei. Era isso que a regra dizia, né? Fingir que viu é pior. Na sexta-feira, antes de ir embora, abri o armário. A lista estava lá. Mas não era mais uma lista. Era uma frase só, escrito com minha letra, com a mesma caneta que eu deixava na minha bolsa. Você já limpou por dentro? Na hora eu entendi. Não era a casa que estava sendo limpa. Era eu. Era minha culpa, minha dor, minha perda. Tudo aquilo estava impregnado em mim. A casa só deixava vazar. Na segunda eu não voltei, nem dei satisfação. Deixei o avental na porta e nunca mais passei por aquela rua. Só que às vezes, quando o rádio aqui em casa estala, ou quando o pano seca mais rápido do que devia, eu tenho medo de olhar, porque não sei se a lista ficou lá ou se ela veio comigo. Eu pensei muito antes de mandar esse relato. Não é que eu tenha vergonha, mas é que, até hoje, eu não consigo explicar. E talvez nem queira mais. Meu nome é Ana, tenho 44 anos, sou empregada doméstica desde que me entendo por gente. Já passei por muita casa, vi muita coisa, mas teve uma só que nunca saiu da minha cabeça. Não é porque foi ruim, nem porque me trataram mal. É porque lá eu comecei a sentir que tinha algo além do que eu conseguia limpar. Essa casa ficava num bairro nobre de São José dos Campos. Era grande, antiga, toda no piso de taco e com cheiro de madeira guardada. Era da dona Lourdes, uma senhora viúva, muito educada, mas gelada.
Não falava alto, não sorria. Tudo nela parecia calculado. Ela tinha uns olhos apagados, sabe? De quem já viu mais do que devia. Fui indicada por uma conhecida da igreja. Comecei a trabalhar lá às segundas, quartas e sextas. Chegava às 7h30, saía às 4 da tarde. A casa era limpa, a rotina era certinha. Eu fazia tudo. Passava roupa, preparava o almoço simples dela, limpava os espelhos da sala, regava as plantas da frente. Os fundos ela pedia para eu não mexer. Mas tinha uma parte da casa que me incomodava desde o primeiro dia. O quarto de hóspedes. Ficava no fim do corredor, do lado do jardim de trás. A dona dizia que não usava mais, só que, mesmo assim, pedia para manter arrumado. A questão é que a porta estava sempre trancada por dentro e ninguém dormia lá. Perguntei uma vez. Ela respondeu com calma. É problema da maçaneta, ela prende sozinha, às vezes. Pode deixar. Só que não era só às vezes. Era sempre. E o jeito como ela falava parecia ensaiado. No começo eu ignorei. Segui minha rotina. Mas com o tempo, comecei a notar umas coisinhas. Às vezes passava pelo corredor e sentia um vento vindo debaixo da porta. A janela do quarto vivia fechada por fora. E ainda assim, parecia que alguém respirava ali dentro. Teve uma manhã que eu cheguei e já achei a casa diferente. A porta estava aberta, coisa rara. E logo que entrei, senti um cheiro de chá no ar. Mas não era chá de saquinho. Era aquele chá inglês, caro, aromático. Só que a dona sempre tomava café solúvel. Todo dia às 9. Fui varrendo o corredor e quando cheguei na porta do quarto de hóspedes, ela estava entreaberta. Eu parei. Não consegui dar o passo seguinte. Tinha alguma coisa errada. Muito errada. Empurrei com a ponta da vassoura. A porta abriu devagar, rangendo. A primeira coisa que vi foi a colcha da cama afundada, como se alguém tivesse acabado de se levantar. O chão de taco tinha 2 pegadas pequenas, descalças. O tipo de marca que só aparece quando o chão está limpo demais. E em cima da cômoda, uma xícara de chá azul com borda dourada. Tinha vapor saindo ainda. E uma marquinha de batom vermelho. Ali, o silêncio ficou mais alto que o normal. Meu corpo inteiro ficou gelado. Dei um passo para trás. Foi nessa hora que escutei um choro. Vindo lá de dentro. Não era forte, não era grito, era baixo, quase como se alguém tivesse com o rosto no travesseiro. Era o choro de uma criança cansada, triste, sozinha. Minha mão tremeu. Me veio um enjoo na boca do estômago. Eu falei sem pensar: tem alguém aí? O som parou. Não teve resposta, nem passo, nem vento, só silêncio. Fechei a porta. Não encostei, fechei mesmo. E fui para a cozinha como se nada tivesse acontecido. 1 hora depois, a dona apareceu. Passou por mim, olhou para o quarto fechado e falou assim, como quem pergunta se eu varri o quintal. Você deixou tudo como estava, né? Depois daquele dia, nada mais foi igual para mim ali. Eu não conseguia mais andar pelo corredor sem sentir que tinha alguém me olhando. Eu evitava olhar para a porta do quarto. Passava mais rápido. Comecei até a deixar a luz do corredor acesa, mesmo durante o dia. Me dava uma falsa segurança. Mas teve uma manhã que eu estava sozinha, passando roupa na área de serviço, e ouvi o barulho de madeira estalando, como se alguém tivesse caminhado descalço no taco da sala. Parei o ferro, escutei. 1, 2 passos, e depois, nada. Fui olhar, não tinha ninguém. Mas a porta do quarto de hóspedes, de novo, estava entreaberta. Só que a dona estava no mercado naquela hora. Eu tinha certeza, tinha visto ela saindo. Cheguei perto da porta com cuidado. Olhei para dentro, não tinha nada, mas o lençol da cama estava amassado de novo. E o porta-retrato que ficava na estante da sala, com a menina de vestido branco, estava ali, em cima da cômoda do quarto. Eu não mexi naquilo. Eu nunca tinha nem tocado naquele retrato.
Comecei a me perguntar se eu estava perdendo o juízo. Sério, já não sabia mais o que era impressão, o que era real. Aí veio o pior. Uma noite eu acordei assustada em casa, no meu quarto. Sonhei que alguém me chamava baixinho. E no sonho, a voz dizia: Ana, não me deixa sozinha. Era uma voz de menina, fraca, triste, mas com um tom quase acusando. No outro dia, eu cheguei para trabalhar com o coração apertado. Estava decidida. Ia conversar com a dona, dizer que não estava bem, que ia sair. Mas quando eu cheguei, ela já estava na varanda, sentada na poltrona como sempre, tomando o café dela. Fiquei um tempo parada, sem coragem de falar, até que criei força. Fui até ela e falei: Dona Lourdes, eu queria conversar. Eu acho que vou precisar deixar o serviço. Ela não se assustou, nem perguntou por quê. Só respirou fundo, olhou para mim por uns segundos longos e falou: Você viu a Clara, né? Meu corpo travou. Ela deu um gole no café e completou, com uma calma que me deu mais medo que qualquer susto. Ela não gosta de ficar sozinha, por isso, de vez em quando aparece, só para saber se ainda tem alguém por perto. Fiquei ali sem resposta. Não sabia se sentava, se corria, se chorava. Ela se levantou devagar, passou por mim e, antes de entrar, disse como quem fala do tempo: Mas não se preocupe, ela não faz mal, só sente falta. Eu fui embora naquele dia sem olhar para trás. Nunca mais voltei, nem para pegar minhas coisas, nem para buscar pagamento. Até hoje, quando passo por algum corredor escuro, eu escuto os passos. Passos leves, descalços, que param quando eu paro e continuam quando eu me mexo. E quando eu vejo uma porta fechada, às vezes, eu acho que tem alguém ali atrás, esperando. Se fosse com você, teria aberto aquela porta.